Olá, amigos. 1º de dezembro de 2016, legítima defesa em foco. Não há como não nos afastarmos um pouco do tema central da nossa luta hoje, porque há uma conflagração praticamente no país, uma crise entre poderes relacionada com o fato de que a Câmara dos Deputados esfacelou, essa é a palavra, o projeto anticorrupção apresentado pelo Ministério Público Federal, com o suporte de mais de 2 milhões de assinaturas populares. Esfacelou, praticamente foi reduzido a escombros. E mais, ao fazer isso, ainda incluiu um dispositivo relacionado com a apuração de responsabilidade de membros do Ministério Público e do Poder Judiciário com relação à sua conduta nos processos criminais, principalmente nos processos criminais, como, por exemplo, segundo a teoria em torno dessa emenda que foi aprovada na calada da noite, aquilo que se chama de denúncias ineptas, denúncias sem base nos fatos. O que é que o Ministério Público, de modo geral, e mesmo o Poder Judiciário vieram a dizer? Que isso é uma forma de intimidação do Ministério Público e do Poder Judiciário. E é mesmo, sem dúvida nenhuma. Na verdade, o que queriam os interessados em se safar dos seus muitos crimes que estão enfiados, encastelados no Poder Legislativo, era aprovar um dispositivo de anistia, enfiado, entrutado, para usar uma expressão policial, até, dentro do projeto do Ministério Público, ou seja, aproveitar o projeto de um projeto anticorrupção para fazer exatamente o contrário, para anistiar a corrupção. Isso é inegável. Mas, percebendo o presidente da República que isso poderia lhe custar caro se ele apoiasse, foi a público dizer que vetaria a medida se fosse aprovada e, de certa forma, enquadrou o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, expondo-os a uma entrevista pública em que ele tomou posição central, mostrando uma figura de mando, enquanto os outros dois personagens, com cara de alguma coisa que eu não vou dizer em respeito às pessoas que nos acompanham, eram obrigados a engolir aquilo, mas articularam uma outra situação. Claro que nós já sabemos bem qual é a qualidade política do presidente do Senado. Havia alguma dúvida a respeito daquela referente ao presidente da Câmara dos Deputados. E agora já sabemos com quem eles perfilam. A medida inserida é verdadeiramente retaliatória e é sim intimidatória. Mas haverá uma resposta popular e essa gente não perde por esperar. Mal sabem eles que eles conseguiram o que talvez não fosse acontecer no dia 4 de dezembro. Eles conseguiram, muito provavelmente, no dia 4 de dezembro, uma mobilização popular tão grande quanto aquelas que foram efetivamente realizadas para o impeachment da maligna Rousseff. E não vão sair ilesos dessa tentativa. Não vão. Por outro lado, a atitude de parte do Ministério Público, especialmente dos procuradores federais da Operação Lava Jato, e ir a público numa entrevista para dizer que se tais medidas fossem aprovadas, eles renunciariam coletivamente, é absolutamente inaceitável. Passou à população brasileira uma ideia de fraqueza. Passou à população brasileira uma ideia de imaturidade dos procuradores federais. Isso jamais deveria ter acontecido. Se eles, sem os instrumentos que pretendiam, por meio do projeto das 10 medidas, já vinham há largo tempo tendo grande sucesso numa atuação que na verdade é uma atuação conjunta pela atuação
da Polícia Federal na investigação, do Ministério Público Federal na apresentação das denúncias competentes e do juiz Sérgio Moro impondo a lei aos corruptos. Se eles já podiam fazer isso com os dispositivos atualmente existentes na lei, por que é que não vão continuar? Por que é que vão arrepiar carreira? Por que é que vão, ou dizem que abandonarão as trincheiras a esse primeiro revés? Não é assim. Os senhores procuradores federais devem proceder como os bons soldados nas vicissitudes do combate. Não é o primeiro revés que os vai fazer fugir da liça. Não é o primeiro revés que vai tirar-lhes a combatividade. A atitude que eles patrocinaram com essa entrevista foi profundamente danosa ao próprio conceito que a população tem deles. Senhores procuradores federais, senhores procuradores do Ministério Público Federal de Curitiba, o povo está com os senhores. Tenham igualdade de ânimo, sigam em frente no bom combate, e a população os apoiará. Os corruptos não prevalecerão, a não ser, é claro, que aqueles homens de coragem abandonem a coragem que mostraram até agora. E não é isso o que devem fazer agora. O que devem fazer agora é mostrar a disposição de combate, é mostrar que não se intimidam, não se acovardam e seguirão em frente. Claro que aspectos relacionados com a responsabilização de membros do Ministério Público e do Judiciário nunca poderiam ter sido tratados nesse projeto. Jamais! São intimidatórios mesmo. Isso não quer dizer que em outra ocasião não se pudesse e não se devesse também levantar essa questão. Para acabar, por exemplo, com fatos como os dois que vamos lhes mostrar aqui, um envolvendo um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e outro envolvendo uma juíza, ambos com provas acumuladas suficientemente de facilitação das coisas para o crime organizado, especificamente o tráfico de entorpecentes. E sabe quais foram as duras penas aplicadas a esses personagens? Sob o plano administrativo, claro que eles podem responder e responderão os processos criminais também. Mas no plano administrativo, sabe quais foram as terríveis penas? Simplesmente a aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória, evidentemente, com a manutenção de todos os privilégios relacionados com os vencimentos com subsídios da magistratura. E isso é algo também inaceitável, mas é algo para uma discussão posterior, em outro momento, em outro contexto. Nunca, jamais, poderia ter sido utilizado pelos parlamentares para o que é o foco principal dessa medida: tentar intimidar a Polícia Federal, tentar intimidar o Ministério Público Federal, tentar intimidar os juízes federais e, no conjunto, tentar intimidar todos aqueles que combatem pela lei, todos aqueles que, em suas duras profissões, e especialmente os policiais que sentem na pele os problemas ligados às leis de abuso de autoridade e, dessa forma, dissuadindo-os cada vez mais de cumprir a sua missão. O povo está com os senhores procuradores federais. Coragem, procuradores federais. Vamos em frente. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.